E aí galera, tudo bem com vocês? Prazer, professor Jefferson Douglas, professor de Química da unidade do SESI Araripina. Galera, na aula do Prepara SESI, esse projetozinho bacana que vai te ajudar no teu caminho rumo à universidade. Nessa semana vamos falar sobre termoquímica, assunto muito comum, assunto muito frequente tanto no Enem como nos vestibulares em geral, tá? Então vem comigo, vamos juntos que eu vou te passar dicas importantíssimas para que você possa gabaritar a tua prova de química. Então, sem muita conversa, sem muita enrolação, vamos junto para a aula. Bom, galera, antes de iniciar o nosso assunto, vou fazer uma pequena sugestãozinha para você, tá? Se você tem dificuldade com algum desses assuntos, equações, balanceamento de equações, tipo de reações químicas ou estequiometria, pausa o vídeo, dá uma revisada nesse assunto que vai ser fundamental para você compreender, tá? Então, vamos agora para o nosso assunto. Bom, termoquímica é a parte da físico-química em que nós vamos estudar a energia envolvida nas reações químicas. Você já sabe, você vai lembrar do conceito de energia lá das aulas de física, que diz que energia é o necessário para que um corpo realize um certo trabalho, uma determinada tarefa. Então, você já sabe que para todo processo, seja ele físico, seja ele químico ou seja ele biológico, vai demandar energia. Nas reações químicas não é diferente, tá? Então nós temos a entalpia como sendo essa energia envolvida na reação, ou seja, entalpia é a quantidade de calor que vai estar contido no meu sistema, e esse calor ele vai ser liberado ou vai ser absorvido para que a minha reação aconteça, tá? Para que certos processos aconteçam, eu preciso absorver energia. Por exemplo, eu quero ferver a água, tá? Para que a água entre em ebulição, para que ela comece a evaporar, eu preciso elevar a sua temperatura, ou seja, ela vai precisar receber calor, ela vai precisar absorver energia. Já na queima de um material, tá? Na combustão, na queima de um gás, por exemplo, eu estou liberando calor, estou liberando energia. Então, para que uma reação química aconteça, eu vou precisar ou liberar ou absorver calor, tá? E esse calor nós chamamos de entalpia. Lembrando que entalpia é representado pela letra H maiúscula e a unidade de medida é o joule, unidade de energia. Bom, para calcular, para medir a entalpia, a energia contida em um sistema, eu preciso de experimentos e de aparelhos específicos de laboratório. Porém, o que nós vamos fazer é calcular o quanto de energia é liberado ou quanto de energia é absorvido no processo da reação química. Por isso, nós calculamos a variação da entalpia, o ΔH, que é a diferença entre a energia do estado final e a energia do estado inicial. E você sabe, em uma reação química, o estado final são os produtos e o estado inicial são os reagentes. Logo, o ΔH, a variação de entalpia, é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí eu tenho dois gráficos, tá? O gráfico da esquerda vai me mostrar a variação da entalpia em um processo de liberação de energia. Note que a energia antes da reação, a energia nos reagentes, é maior do que a energia após a reação, é maior do que a energia nos produtos. Logo, eu tenho um ΔH negativo que me indica uma reação exotérmica com liberação de energia. Do lado direito, eu tenho a variação de entalpia em um processo de absorção de energia, ou seja, a energia nos reagentes é menor do que a energia nos produtos. A energia no início do processo é menor do que a energia no final do processo, indicando uma absorção de energia. Logo, meu ΔH é positivo e me indica uma reação endotérmica, beleza? A entalpia ela vai estar associada ao tipo de reação que nós estamos tratando. Então, se eu tenho uma reação química entre um ácido e uma base, eu tenho uma reação de neutralização. Durante essa reação,
A energia que vai ser absorvida ou liberada, eu vou chamar de entalpia de neutralização. No caso de uma reação de formação, entalpia de formação. A energia envolvida nas ligações químicas, entalpia de ligação. Então a entalpia vai estar associada ao tipo de reação que eu estou trabalhando, beleza? Então na entalpia de formação é a quantidade de calor que é liberada ou que é absorvida para que eu forme 1 mol de substância a partir de substâncias simples. Lembrando que substâncias simples, quando estão no seu estado padrão, nós temos uma entalpia igual a 0. E a entalpia de formação da reação, tá, é igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório, menos a soma da entalpia dos reagentes. Então a questão te fornece lá os valores. A entalpia do reagente A, a entalpia do reagente B, a entalpia do produto C, a entalpia do produto D. Você vai pegar o somatório, a soma da entalpia dos produtos e subtrair a entalpia dos reagentes, a soma da entalpia dos reagentes, beleza? Dicasinha para entalpia de ligação, que é a energia necessária para quebrar, para romper ou formar as ligações, tá? Lembra, átomo ligado, quando os átomos estão juntos, ligados, eles estão em ligação, eles são mais estáveis. Logo, quando a ligação está feita, nós temos o estado de menor energia, está estável. Então, durante a quebra da ligação, eu vou precisar absorver energia, processo endotérmico. Durante a quebra da ligação, processo endotérmico, ΔH positivo. Num processo onde eu vou formar as ligações, eu vou liberar energia, processo endotérmico, ΔH negativo. Beleza? Lei de Hess, lei de Hess é mais simples do que parece, tá? Qual é a nossa grande sacada aqui? Interpretar. Você vai olhar para a reação química, você vai olhar para a equação que define a reação da mesma forma que você olha para uma equação matemática. Então nós vamos montar sistemas de equações com equações químicas, mas o nosso olhar, a nossa manipulação é da mesma forma como se fosse uma equação matemática, tá? E aí nós temos o seguinte, uma reação química, ela pode acontecer em várias etapas. O que Hess vai nos dizer, vai nos mostrar, é que não importa quantas etapas aconteçam em uma reação química, a entalpia total é a entalpia de todas as etapas. Então, se eu tenho uma reação química, ela pode acontecer em uma etapa, ela tem uma determinada entalpia. Mas se essa mesma reação acontecer em 3 etapas, a entalpia é a mesma, tá? A entalpia total é a soma da entalpia de todas as etapas. Então, o ΔH global é o somatório de todos os ΔHs. Então, qual vai ser o nosso olhar, qual vai ser o nosso entendimento aqui? Dica: realizando a soma algébrica com todas as equações de todas as etapas, nós obtemos a etapa global. E somando algebricamente todas as entalpias das etapas, nós obtemos a entalpia global, tá? Então, manipular as equações químicas como se fossem equações matemáticas. Por exemplo, tem aqui a equação A mais B formando C mais D, e com a energia envolvida igual a X. Eu posso dobrar a quantidade de reagentes. Pela lei de Proust, eu vou dobrar também a quantidade de produtos. Logo, a quantidade de energia envolvida também vai ser o dobro. E eu posso inverter o processo. De um processo endotérmico, agora eu tenho um processo exotérmico, tá? Então, eu vou manipular essas equações da mesma forma que a gente faz com as equações matemáticas. Então, vem para os exercícios para a gente entender melhor isso aqui. Galera, questãozinha do Enem de 2019, questão sobre lei de Hess. Então preste atenção em todas as etapas da resolução e você vai entender de uma vez por todas. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio.
na presença de oxigênio, toda a glicose é oxidada, tá? Continuando, nós temos o seguinte: entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2, déficit falta, tá? Então eu vou ter O2 em falta, tranquilo? E a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose, equação 1, e do ácido lático, equação 2, são respectivamente mostradas a seguir. Então, a queima de 1 mol de glicose me libera aqui 2.800 kJ de energia. A queima de 1 mol de ácido lático libera 1.344 kJ de energia. E a questão nos pede o seguinte: o processo anaeróbico, fera, lembra a ausência de oxigênio, não tem oxigênio presente. Diz que é menos vantajoso energeticamente, por quê? E aí me dá os valores de entalpia. Bom, para saber o porquê é menos vantajoso, eu tenho que saber qual é a reação que acontece. Se o processo ele é anaeróbico, ele é com a ausência de oxigênio, então é essa equaçãozinha, essa reação que está descrita aqui, ó. A glicólise ela vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então eu vou ter a glicose, C6H12O6, sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático, que é o CH3, CHOH, COOH. Bom, então é esse processozinho que eu quero. E aí eu quero saber quanto de energia esse processo aqui ele vai liberar ou ele vai absorver, para saber por que é menos vantajoso. Bom, então essa é a reação que eu tenho, professor, mas a questão não me diz o ΔH dessa reação, nem me diz qual é o ΔH da glicose, nem qual é o ΔH do ácido lático. Me dá duas reações. O que é que eu vou fazer? Sistemazinho de equações químicas. Manipulando algebricamente, nós vamos obter, lembra, somando algebricamente todas as equações de todas as etapas, nós obtemos a etapa global. E somando todos os ΔHs de todas as etapas, nós obtemos o ΔH global. Bom, o que é que a gente vai analisar? O que é que eu preciso para que eu forme essa equação aqui? Para formar essa equação, eu preciso que do lado dos reagentes eu tenha 1 mol de glicose. Bom, na equação 1, eu já tenho 1 mol de glicose do lado dos reagentes. Logo, essa equação ela já me fornece o que eu quero. Então, eu não preciso fazer nenhuma alteração. Eu vou manter, beleza? O que mais eu preciso? Agora eu preciso de ácido lático do lado dos produtos. Bom, a segunda equação me dá o ácido lático, só que ela me dá o ácido lático do lado dos reagentes. Eu preciso do lado dos produtos. Logo, eu vou ter que inverter toda essa equação, tá? Além de inverter, olha que eu preciso de 2 mol de ácido lático, mas a equação só me fornece 1. Além de inverter, lembrando que eu vou ter que inverter esse sinal também, eu vou multiplicar toda essa minha equação por 2. Logo, quem é reagente passa a ser produto, e quem é produto passa a ser reagente, com as quantidades multiplicadas por 2, beleza? Então nós vamos ficar no seguinte: a primeira equação nós vamos manter, a segunda equação vou multiplicar por 2, tá? E inverter o sentido da reação. Logo a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui, beleza? Ó, 2 mol de ácido lático do lado dos produtos, que é justamente o que eu necessito. E aí, para que eu ficasse
com os 2 mol eu tive que multiplicar por 2. Para que ficasse do lado dos produtos, eu tive que inverter a minha equação. E aí eu chego nessa conclusão aqui. Lembrando que agora eu preciso fazer o quê? A soma algébrica. Logo, eu trato isso aqui como um sistema de equações e vou resolvê-lo pelo método da adição. Então, faça a soma algébrica lembrando, o que eu tenho igualdade de um lado e do outro da equação eu posso simplificar. Então, note que do lado dos reagentes eu tenho 6O2, do lado dos produtos também, posso simplificar. Então, tudo que eu tenho igual de um lado e de outro, ó, 6CO2, 6CO2, 6H2O, 6H2O. Simplificando, fico apenas com glicose do lado dos reagentes e 2 mol de ácido lático do lado dos produtos. Nota, fera, que é justamente o que eu preciso, tá? É justamente a equação que eu preciso. Agora, o meu ΔH é a soma dos ΔHs que eu tenho aqui. Então, ΔH da primeira reação, menos 2.800 kJ. E o ΔH da segunda reação, mais 2.688. Somando isso aqui, nós temos um ΔH igual a menos 112 kJ. Beleza? Então, nota que é bem tranquilo. Basta manipular essas equações da mesma forma, do mesmo método, como se fossem equações matemáticas. E corresponde aqui ao item A, tranquilo? O processo anaeróbico, na ausência de oxigênio, ó, não tem oxigênio, é menos vantajosa porque só vai liberar 112 kJ de energia. Olha que a queima da glicose na presença de oxigênio libera 2.800 kJ. Na ausência só vai liberar 112, por isso é menos vantajosa. Beleza? Segunda questão de hoje, Enem para pessoas privadas de liberdade do ano 2019. Questãozinha que vai tratar sobre entalpia de ligação, para a gente ficar ligado em alguns detalhes, algumas dicasinhas, tá? O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como está mostrado aqui nessa equação química, tá? A questão vai nos dizer o seguinte, que um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado nessa reação. Todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas abaixo. Então, a questão já me disse, ó, qual é a energia envolvida na ligação de hidrogênio, a energia envolvida na ligação entre o hidrogênio e o oxigênio e a energia envolvida na ligação entre oxigênios. E aí ele pede qual é a variação de entalpia dessa reação do todo o hidrogênio contido no cilindro, ou seja, ele quer saber qual é a quantidade de 1 kg de hidrogênio, qual é a quantidade de energia em toda essa reação. Bom, primeiro vamos olhar para essa reação e entender o que está acontecendo. Eu tenho 2 mol de H2 mais 1 mol de O2 formando 2 mol de H2O, tá? A queima do hidrogênio liberando aí a queima do hidrogênio na presença de oxigênio liberando 2 mol de vapor de água. Bom, pessoal, para que eu tenha a formação da molécula de água, eu tenho que quebrar as moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Logo, o que é que vai acontecer nos meus reagentes? Ligações vão ser quebradas. No produto, ligações vão ser formadas. Então, eu tenho a quebra de 2 ligações de hidrogênio. Cada ligação de hidrogênio demanda a energia de 437 kJ. Logo, eu tenho 2 vezes 437, que me dá um total de 874 kJ de energia nas 2 ligações de hidrogênio.
E eu tenho aqui uma ligação de oxigênio sendo quebrada, onde cada ligação de oxigênio, né, demanda uma energia de 494 kJ. Como foi quebrada apenas uma ligação, nós temos aqui o total de 494. Logo, eu tenho nos reagentes uma energia de quebra de ligações de 1.368 kJ. Como as ligações estão sendo quebradas, eu vou precisar absorver energia para que isso aconteça. Logo, esse processo, lembra daquela dica que eu dei para vocês? É um processo endotérmico, sinalzinho de ΔH positivo. Já aqui do lado dos produtos, nota que as ligações elas estão sendo formadas. Quantas ligações estão sendo formadas? Ó, ligação entre hidrogênio e oxigênio. Eu tenho sendo formadas 1, 2, 3, 4 ligações entre hidrogênio e oxigênio sendo formadas. Cada ligação me dá uma energia de 463. Como são 4 ligações, eu tenho um total de 1.852 kJ. Porém, ligações sendo formadas, a energia do sistema diminui, reação exotérmica. Então, na quebra das ligações, o processo é endotérmico. Na formação das ligações, o processo ele é exotérmico. Logo, o ΔH para essa reação vai ser 1.368, tá? Basta fazer a soma algébrica, menos 1.852. Logo, eu tenho que o meu ΔH ele vai ser igual a menos 484 kJ na combustão de 2 mol de hidrogênio. Então, nota o que é que eu tenho: 484 kJ sendo liberados na combustão de 2 mol de hidrogênio. E esses 2 mol de hidrogênio correspondem à seguinte massa, ó. Massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Então, eu tenho 2 gramas em 1 mol. Como eu tenho 2 mol, logo vão ser 4 gramas. Ó. Foram queimados 2 mol. Então, esse valor de energia corresponde a 4 gramas. Mas a questão quer saber de todo o hidrogênio contido no cilindro, que é 1 kg. Logo, ele quer saber qual a energia que eu não sei, vou chamar de X, envolvidos em 1000 gramas, ou seja, 1 kg de hidrogênio. E aqui é fácil, né? Tá tranquilo, tá na cara. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 4, 4x, é igual menos 484 vezes 1000, menos 484.000. Como 4 está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, não é isso? Vai passar dividindo. Logo, nós temos que x, logo nós vamos ter, portanto, x é igual a menos 121.000 kJ, 121.000 kJ, que vai corresponder ao item B, beleza, fera? Então é isso. Galera, espero de coração que essa aula tenha te ajudado, que ela te ajude a conquistar a tua vaga tão sonhada na universidade, tá? Então, se cuida, mantém o foco, não perde a determinação, mas lembra, se cuida daqueles que você gosta, tá? Mesmo à distância ainda, foi um prazer trabalhar com você. Então, tudo de bom, aproveita bastante, aproveita essa reta final aí do ano para manter o foco nos estudos e garantir a tua vaga na universidade, beleza? Até mais!